Fala pessoal, Shalom no coração, muito bom dia, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Eu quero ler com você a partir do versículo 13. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda muito na nossa transmissão, ajuda para que outras pessoas sejam alcançadas também por essa transmissão, pelo nosso devocional. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, mergulhando na palavra de Deus. Nas últimas semanas, nós temos estudado sequencialmente o Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1 até, estamos hoje no 17, sempre um capítulo por dia. A história que temos a seguir, a partir do versículo 13, na verdade, se eu fosse ler todo o texto que nos interessa aqui hoje, eu leria do versículo 1 até o 23. Mas para não ficar longo, eu vou ler a partir do 14, que é, digamos assim, a segunda parte de uma história que muito nos interessa. Nós vamos tratar aqui agora de um episódio de exorcismo. Jesus vai expulsar o demônio de um menino. A primeira parte desse texto, gente, é o episódio conhecido como a transfiguração, onde Jesus leva Pedro, Tiago e João para um monte. E nesse monte acontece o episódio onde Jesus se transfigura com sua glória espiritual e os discípulos também têm a visão de Moisés e Elias que descem e conversam com Jesus. É um episódio muito glorioso, tão glorioso que Jesus avisa para os discípulos para eles não contarem aquilo para ninguém. A Bíblia fala que a visão, ela trouxe tanto temor para os discípulos que eles caíram com o rosto em terra. Eles ouviram uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, de quem me tenho agrado, ouçam a ele." Essa frase está no versículo 5. Então, depois que acontece isso, Jesus, Pedro, Tiago e João, eles descem do monte. E ao descerem do monte, se deparam com esse episódio aqui que nós vamos ler a partir do versículo 14, ok? Então vamos lá, olha o que diz. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: "Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" E ele respondeu: "Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum." Reunindo-se eles na Galileia, Jesus disse: "O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará." E os discípulos ficaram cheios de tristeza por conta dessa notícia, Jesus dizendo que ele seria entregue na mão dos soldados romanos. Olha como essa história nos ministra. Jesus sai de um ambiente de profunda glória com Pedro, Tiago e João, o episódio da transfiguração, onde os discípulos ouvem uma voz do céu e têm uma visão onde Moisés e Elias descem e conversam face a face ali com Jesus. Mas quando os discípulos, juntamente com Jesus, descem do monte, eles encontram ali um episódio, digamos, embaraçoso. Isso é muito interessante, gente, porque nos ministra a seguinte questão. Quando nós estamos num ambiente de glória, Deus ele nos enche, ele nos capacita para coisas especiais, mas que se manifestam na rotina. Eu vou trazer um exemplo para você, bem simples. Digamos que você vai para uma conferência cristã. Vamos pensar aqui uma conferência de avivamento. E naquela conferência você recebe imposição de mãos, você é ministrado com os dons do Espírito Santo,
você tem contato profundo com o poder de Deus. Você sai dali com a convicção que recebeu algo do céu. Você sai até com aquela vontade assim de largar tudo e viver só pregando o evangelho. E é claro que nem todo mundo foi chamado para largar tudo, por assim dizer, né? De sair do seu trabalho, de sair da sua casa, enfim. Mas o sentimento é muito real. Aquele sentimento de, olha, se eu pudesse, eu vivia isso aqui o resto da minha vida. E aí, quando você sai de uma conferência dessa, que normalmente acontece no final de semana, na segunda-feira você volta ali para o seu trabalho, para a sua rotina, para pessoas que não experimentaram o que você experimentou. Pessoas que estão lidando com os mesmos problemas corriqueiros do dia a dia. E você se pergunta o porquê desse contraste. Muitas pessoas até se frustram com esse contraste, porém ele tem muito a nos ensinar. Porque quando Deus nos enche, Ele nos enche para que nós venhamos transbordar nesses lugares. Entende? Deus nos enche para que nós venhamos transbordar em lugares que estão ressecados, que estão vazios, que estão carentes e necessitados da glória de Deus. Falar em ressecados, tomar só um golinho de café aqui, gente. Não costumo fazer muito isso no devocional, mas hoje o café está tão gostoso aqui que não posso deixar esfriá-lo. E então, quando Jesus nos chama para nos encher, Ele nos enche para que nós venhamos lidar com problemas do dia a dia. Entende? Com problemas da nossa casa, do nosso trabalho, problemas da sociedade. Problemas, gente, sempre existirão na nossa vida. E, na verdade, precisamos enxergar os problemas como uma oportunidade de viver o brilho da glória de Deus naquela situação. Porque os problemas são plataformas onde o poder de Deus pode ser exercido, inclusive, através de nós, através das nossas vidas. Então, Jesus chega ali numa situação onde um homem está com um filho, o filho está possuído por demônios. A Bíblia fala que esse filho era uma criança, um jovem, né? Por exemplo, no título da minha Bíblia, eu não sei na Bíblia de vocês como está escrito aqui, eu vou mostrar, vai aparecer ao contrário para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá ao contrário, né? A cura de um menino endemoniado. Alguns textos, algumas traduções falam menino, algumas traduções falam jovem. O que interessa é que não era um adulto formado, tá? Era uma pessoa de tenra idade, era um jovem. Esse jovem era possuído por demônios e o relato do pai é bastante delicado, porque ele disse que o filho era lançado na água ou às vezes lançado no fogo. Ele tinha ataques, não eram ataques psiquiátricos, gente. Era possuído por demônios mesmo. Uma possessão demoníaca que, quando o demônio tomava conta do corpo dele, tentava machucar o corpo dele de muitas formas, lançando ora na água, lançando ora no fogo. Imagina você ser pai de uma criança que está sofrendo disso, né? Eu não desejo isso para ninguém. Se você, até pelo fato de ser uma criança, você já fica, é uma coisa mais dramática, mesmo se você ter contato. Imagine se fosse da sua família. Imagine se fosse o seu próprio filho, sua própria filha. Algo realmente muito dramático. E o contexto aqui é bastante interessante porque os discípulos de Jesus estão tentando expulsar esse demônio e eles não conseguem. O pai desse menino, inclusive, ele vai até Jesus e fala assim, os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio aqui. Estou pedindo ajuda a você agora. E aí depois Jesus vai lá, expulsa o demônio, o menino é curado. Teria várias lições aqui para compartilhar, mas não é o foco principal que eu quero conversar com você hoje. Mas Jesus expulsa o demônio do garoto, o garoto se vê livre. E é interessante, gente, que os discípulos começam a perguntar a Jesus por que nós não conseguimos expulsar esses demônios. Você deve se recordar comigo, alguns capítulos atrás de Mateus, aqui no devocional nós estudamos quando Jesus enviou os discípulos pelas aldeias. E os discípulos foram empoderados para curar enfermos, expulsar demônios e anunciar o reino dos céus. Então, sob a vida deles havia um poder maior do que o poder que existe nos demônios, e debaixo desse poder eles expulsavam os demônios, libertavam pessoas. Eles já haviam sido experimentados nisso, não era algo novo para eles, não eram iniciantes nessa prática. Mas note que mesmo que eles estivessem debaixo do nome de Jesus, da direção e da autoridade de Jesus, esse demônio em específico, os discípulos não conseguiram tirá-lo, não conseguiram expulsá-lo. E aí Jesus fala assim, essa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Mas eu quero te trazer a atenção do que Jesus fala em sequência. Olha o que diz, versículo 20. Leia com atenção aqui, porque Deus vai ministrar na sua vida. Versículo 20.
Do 19, a pergunta do discípulo, do 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Aí vem o versículo 20. E Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Então note, por que a gente não conseguiu expulsar? Porque a nossa fé é pequena. Aí Jesus dá um exemplo. Ele diz: eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Por que Jesus traz o exemplo de um grão de mostarda? Um grão de mostarda é muito pequeno, cabe na palma da mão. E a semente da mostarda é interessante porque, apesar de ser muito pequena, a árvore ela é muito grande. Então, é uma semente que, mesmo pequena, ela traz um fruto, uma árvore muito grande, um fruto muito denso em comparação ao tamanho dessa semente. Isso fala sobre uma fé que é crescente, uma fé que vai ser desenvolvida. É muito difícil que você tenha o start de um relacionamento com Deus com uma fé muito grande. Pode acontecer, uma exceção outra, mas o natural é você ir desenvolvendo a sua fé conforme você vive experiências com Deus. Nós falamos no devocional ontem aqui sobre ter experiências com Deus. Então você vai vendo tanta coisa que você vai gerando convicção no seu coração a despeito das coisas que você viu, ouviu e viveu. Então o grão de mostarda tem a ver com isso. Então Jesus fala assim: se você tiver uma fé pequenininha, mas se você exercitá-la, entende? Ah, Tiago, minha fé é pequena demais. Ok, tua fé pode ser pequena, mas a questão é, tua fé pequena, ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser esticada. Memorize isso comigo. Tua fé, mesmo que pequena, ela precisa ser esticada. Ela precisa ser treinada. Precisa ser provada. Porque uma vez que ela é esticada, ela cresce. Entende? Então, por isso, Jesus usa o exemplo do grão de mostarda. E aí Jesus fala sobre essa casta de demônios só sair com jejum e oração. Então, note, não é o poder do jejum e da oração que expulsa o demônio. A oração e o jejum, eles aumentam a sua fé. E uma vez que a sua fé está desenvolvida, você consegue lidar com aquele tipo de demônio. Entende? Por que o demônio não saiu? Porque a fé de vocês é pequena. Depois ele fala, essa caixa só sai com jejum e oração. Então note que a oração e o jejum são duas ferramentas que vão exercitar a nossa fé, que vão desenvolver o nosso homem interior. Vamos lá, gente. Jejum é um dos temas que despertam mais dúvidas, pelo que eu percebo, quando eu dou aula no discipulado sobre as disciplinas espirituais, quando eu prego sobre isso. É um dos temas. Olha, acho que os três mais pedidos sempre são escatologia, final dos tempos, sem ordem, batalha espiritual e jejum. Acho que esses três temas são os temas que as pessoas mais têm sede de conhecimento, mais têm dúvida. Pelo menos quando eu prego, o feedback é esse, né? Pode ser também que, às vezes, quando Deus te chama para ser usado numa área específica, você consegue tocar as pessoas de um modo especial nos temas em que Deus te chamou. Mas a questão do jejum é o seguinte: vamos pensar aqui no corpo físico. Corpo físico. Digamos que você tenha dinheiro infinito para investir na dieta que você quiser, tá? E eu sei, se você é nutricionista aí me assistindo, já deve ter pensado aí, ou até falado na frente da tela: Tiago, dá para comer saudável mesmo gastando pouco? Eu sei, mas vamos pensar aqui que você tenha dinheiro infinito, então você não precisa se preocupar com quanto vai gastar. Você tem dinheiro suficiente para fazer a dieta que você precisar. Seja para ganhar peso, para perder peso, para aumentar a massa muscular, para aumentar a resistência, o objetivo que você quiser. Então você compra a proteína mais cara que tem no mercado. Você compra as comidas mais saudáveis e mais saborosas. Por mais que você gaste, você tem ali a dieta perfeita para você comer bem, sentir o sabor e ter um resultado maravilhoso. O que é que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai desenvolver, porque a nutrição ela tem um papel central no desenvolvimento do seu corpo, da sua mente, até mesmo das suas emoções e da sua espiritualidade. Sabia disso? A nutrição, ela influencia até mesmo a tua espiritualidade. Então vamos lá. Uma vez que você consegue entender esse exemplo dos alimentos para o corpo físico, traduza isso agora para alimento espiritual, para o seu corpo espiritual, para o seu ser interior. Então o jejum
É você deixar de se abster de um alimento físico para fortalecer a sua alma, fortalecer o seu homem interior. Então é como se espiritualmente você ficasse mais saudável, você ficasse mais forte, você ficasse mais preparado. Uma pessoa mais saudável, gente, mais forte, mais preparada, mais resistente, ela tem muito mais capacidade de executar uma missão do que uma pessoa que está doente, acamada, despreparada. Não é verdade? Então, dessa mesma forma, a oração e o jejum são ferramentas espirituais que vão fortalecer a nossa fé. E uma vez que a nossa fé está fortalecida, nós estamos então mais preparados para lidar com níveis de demônios cada vez mais fortes. Se você fala, Thiago, Deus é mais, não quero lidar com demônio, não tem muita escolha, gente, sabe? Guerra espiritual, batalha espiritual não tem a ver com pessoas que foram chamadas para o ministério de libertação, não. O mundo inteiro está envolto numa guerra espiritual. Você queira ou não, existe uma guerra acerca do seu coração, acerca da sua alma, acerca da sua família, acerca do seu país, acerca de toda a terra, entende? E nessa guerra espiritual, você precisa entender, primeiro, ela é real, não é para algumas pessoas, é para todo mundo, você querendo ou não. Uma vez que você reconhece que é para todo mundo, que você está inserido nela, você precisa se preparar com as armas corretas, você precisa ter a estratégia correta. E neste nosso texto de hoje, a Bíblia nos fala sobre a oração e o jejum como um instrumento de fortalecimento espiritual. Quer ver uma coisa sobre o jejum? Das disciplinas espirituais que existem, são várias, né? Oração, jejum, adoração musical, leitura da Bíblia, comunhão, generosidade, diversas disciplinas. De todas elas, a que tem o efeito mais rápido na sua vida é o jejum. Tiago, me prova na Bíblia. Eu não tenho prova na Bíblia. É um feedback pessoal meu. Tanto que eu vi na minha vida, quanto eu vejo na vida das pessoas. A pessoa que jejua, ela tem um resultado espiritual muito rápido. Por quê? Porque o jejum te torna sensível espiritualmente para você perceber coisas que outrora você não perceberia. O jejum, pega isso, ele te traz uma sensibilidade espiritual, um discernimento espiritual, que te faz perceber coisas que outrora você não perceberia. Você já chegou num lugar, que você entrou num lugar e você sentiu uma energia muito pesada naquele lugar? Ninguém te falou nada, ninguém te induziu a nada. Você apenas entrou e sentiu um peso naquele lugar. Quando você saiu, você se sentiu leve de novo. Isso deve ter acontecido com você em algum ambiente, né? E por que que isso acontece? Porque os locais, os lugares, eles carregam energias espirituais. Tem cargas espirituais ali que tem a ver com as pessoas que ali estão, com acontecimentos que ali ocorreram, com diversos fatores. O nosso devocional hoje não é sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é que quando você está num lugar muito, muito, muito carregado, muito pesado, até mesmo sem estar sensível espiritualmente, você percebe. Até sem acreditar em Deus, você fala, cara, senti uma energia diferente aqui, tem uma vibe diferente, esse lugar tá meio pesado, né? Porque é muito nítido. Mas a maioria dos lugares onde nós habitamos são lugares, digamos, entre aspas, mais neutros, mais leves. Não é muito comum você sentir isso em todo lugar. Então, para que você perceba de fato o que está ocorrendo naquele lugar, com aquelas pessoas, você precisa de uma sensibilidade espiritual, na qual, para desenvolvê-la, o jejum é uma ferramenta muito útil. Existem frequências sonoras, por exemplo, que o ouvido humano não consegue perceber. Só alguns animais percebem. Existem algumas frequências de ondas sonoras que, mesmo que o som seja emitido, quando ele é emitido em determinada frequência, o seu ouvido não escuta. Apenas outros animais, né, ou árvores, ou plantas, enfim, conseguem sentir, porque o ouvido humano não consegue captar determinadas frequências. Interessante pensar nisso. Então, quando você coloca um aparelho para medir determinada frequência, aí você consegue perceber quais são as frequências que estão passando ali aquelas ondas sonoras, entende? Então, digamos que quando você fica mais sensível espiritualmente, você consegue perceber frequências que no dia a dia você não percebia. O jejum tem esse poder. A oração tem esse poder. O jejum é até mais rápido do que a oração. Mas a ideia de Jesus não é trazer o jejum e a oração como um talismã, mas é nos direcionar para nós vivermos uma rotina
de jejum e oração, para que a nossa fé seja desenvolvida. Por quê? Porque a gente não sabe o que vem por aí. Os discípulos não estavam esperando. Jesus fala assim, daqui a 15 dias vai aparecer um capeta forte aí que você vai ter que estar jejuando para poder enfrentar ele. Não, você não sabe. Você não sabe quando você vai enfrentar isso. Você tem que estar pronto, preparado o tempo todo. Eu lembro até estudando a história do jiu-jitsu no Brasil, era muito comum na década de 60, 70, 80, até mesmo década de 90, nas academias de jiu-jitsu e luta livre no Rio de Janeiro, eram muito comuns desafios, onde uma academia rival invadia, né, uma academia invadia outra, e o cara desafiava para uma luta, falava, eu quero lutar com você agora, para mostrar qual academia é mais forte. E não tinha aviso, não tinha negócio de marcar data, podia ser qualquer dia, qualquer hora. Eu vejo vários lutadores falando, né, a gente tinha que estar preparado todo dia, toda hora, porque a gente nunca sabia quando um desafio ia ocorrer. E aquele desafio muitas vezes valia a sua honra, valia a honra da sua academia, você ia lutar ali na frente dos seus alunos, para poder provar que a sua arte era melhor, que o seu método era melhor, que você era um melhor lutador do que o outro. E vários lutadores desses, né, de jiu-jitsu, de luta livre, do Brasil, eles mudaram para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ocorreu a mesma coisa. Alguns americanos, eles iam lá nas academias sem avisar e falavam assim, estou desafiando agora, quero enfrentar você agora. Então o cara falava, eu tenho que estar preparado aqui 24 horas, porque a qualquer momento pode ocorrer um desafio. Entende? Traduzindo esse exemplo, no mundo espiritual, a oração e o jejum precisa ser uma rotina, não vou dizer diário, porque não é obrigatório você jejuar todo dia, não tem obrigação de jejum, não sou eu que vou botar peso na sua vida sobre isso. Mas você precisa ter uma frequência, tem que ser algo da sua rotina, da sua frequência, de tempos em tempos, pelo menos, você fazer um jejum, você ter uma oração sim, você tem que ter um tempo diário de oração, para que você tenha um homem interior, um ser interior, seu espírito seja fortalecido e preparado para determinadas batalhas, porque a oração e o jejum fortalecerão a sua fé, e com a fé fortalecida, você vai alcançar determinado nível, que vai ser o necessário para enfrentar determinadas batalhas. Isso é muito importante você ter esse discernimento, porque o próprio Jesus está ensinando. Note que os discípulos, gente, os discípulos não estavam em pecado, né? Não era que não conseguiu expulsar o demônio que estava em pecado, tinha uma brecha na vida, não é isso. Estavam andando com Jesus, estavam todo mundo na bênção, né? Como costuma dizer, está todo mundo em paz, não tinha ninguém em pecado aqui. Eles andavam com Jesus todos os dias, o tempo todo. E mesmo assim, essa luta em específico, esse combate com o inferno em específico, eles não conseguiram. E aí Jesus mandou a senha para eles, olha, vocês não conseguiram porque a fé de vocês é pequena. Esse demônio só com jejum e oração. Então você ora, jejua, desenvolve o seu ser interior, fortalece a sua fé, e com a fé fortalecida você fica preparado para enfrentar os desafios da vida, certo, gente? Então eu quero encerrar aqui dizendo e enfatizando, eu sempre faço questão de enfatizar isso. Eu não fico em paz se eu não enfatizar isso. O convite aqui não é para você ser um super-herói, uma super-heroína, não é isso. O evangelho não é para super-heróis. O evangelho é para pessoas fracas, o evangelho é para pecadores. Eu sou um pecador, carente da glória de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus. Não for Deus por mim, não adianta, entende? Não tem oração e jejum se Deus não estiver no negócio. Então, a nossa ideia não é te transformar num super-herói, numa super-heroína, num super forte, não é isso. É você reconhecer que você é carente e necessitado de disciplinas espirituais que fortaleçam o seu espírito. Na verdade, isso aqui parte de um reconhecimento de fraqueza, de um reconhecimento da necessidade que você tem de fortalecer o seu homem interior. E com o homem interior fortalecido, sim, por consequência, você estará preparado para enfrentar melhor determinadas guerras e batalhas espirituais. Tá bom, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, pelo seu ensino. Eu quero te fazer, Deus, um pedido especial para todos os que estão enfrentando uma batalha muito difícil nesse momento. Que o teu Santo Espírito ministre profundamente ao coração de cada um deles o que eles precisam fazer, o que eles precisam decidir, para onde eles precisam ir. Ministra profundamente no coração de cada um deles, Pai. Esse é o meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais na nossa transmissão. Comenta aqui embaixo como essa palavra te edificou. Fazer até uma enquete, né, digamos assim, nos comentários. Se você quer que nós façamos uma série aqui no Devocional sobre batalha espiritual,
Comenta aqui embaixo se você tem interesse nessa série. Eu vou medir a temperatura pelos comentários, porque aí, quem sabe, daqui a alguns dias a gente pode começar uma série sobre batalha espiritual e até sobre as disciplinas espirituais, tá bom? E se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho das notificações. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você me encontra também lá no Instagram, @tbatista8. Vai ser uma alegria manter esse relacionamento diário aqui contigo, seja nessa plataforma ou na outra também. Deus abençoe a todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.